Boa noite. Boa noite, Maju. Obrigada de você estar aqui. Seja bem-vinda. Ei, Ramonzito. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Meus amigos, eu não posso perder o hábito de fazer essas lives na segunda-feira. Eu sei que meus dias estão bastante preenchidos, mas eu não posso deixar que atividades desenvolvidas para outras pessoas tomem espaços que prioritariamente deveriam ser e são meus. Eu não posso abandonar os meus sonhos. Eu não posso desenvolver as habilidades para me libertar. Então, tudo é um período de adaptação. Eu estou nesse período em que eu estou transitando para o empreendedorismo digital. Seja na familiaridade desse contato aqui com vocês, seja na elaboração de materiais em que eu demonstre as minhas habilidades e coloque à disposição de vocês. Mas assim, eu não posso permitir que mesmo conquistas que me dê uma estabilidade financeira me corrompam no sentido de me aprisionarem. Eu sou muito grata pelas oportunidades que eu venho tendo, de portas que estão se abrindo nesse mundo presencial, mas eu quero romper a barreira também aqui no digital. Então hoje eu nem sinalizei antes para vocês que teria essa live, mas como eu estive no meu final de semana trabalhando e nos meus momentos de descanso nas redes sociais, verificando que tantas amigas, que tantos conhecidos estão passando por tanto sofrimento, eu achei por bem novamente fazer uma abordagem sobre a terapia de reprocessamento generativo, que é a terapia do professor Jair Soares, em que eu me qualifiquei este ano, estou agora fazendo a especialização em traumas emocionais graves, que eu já estou vinculada ao Conselho Brasileiro de Terapeutas de Reprocessamento Generativo, que eu já estou atendendo algumas clientes que estão permitindo a autocura através dessa metodologia que eu venho aplicando. Então eu queria dizer para vocês que estão aí relatando angústias, ansiedade, quadros depressivos, fobias, quadros de fibromialgia, de psoríase, qualquer trauma de fundo emocional e psicossomático. Conheçam e se permitam vivenciar o reprocessamento por essa ferramenta poderosa criada pelo professor Jair. Ela vai na raiz, sabe, dos problemas. E através dessa metodologia, que é composta de 5 passos, a gente reprocessa, a gente induz a pessoa
a fazer esse mergulho no seu inconsciente. E com essa ferramenta que trabalha, primeiro, o reprocessamento generativo da parte somática. Primeiro a gente faz a cronológica. Associada a gente faz a somática. Então a gente faz desde antes da pessoa nascer, quando ela está na barriga da mãe, até a idade atual. Então a gente faz de 0 a 5, de 0 a 10 anos, depois de 10 a 15, de 15 a 20, assim sucessivamente, até que essa pessoa chegue à sua idade atual. E nesse intervalo que ela mergulha no seu inconsciente, e sabendo que o inconsciente ele é atemporal, para ele não existe passado, presente, futuro, tudo, qualquer contato que nós tivemos na nossa vida, com coisas, pessoas, momentos, situações, e que nos deixaram marcas, quando a gente volta no inconsciente, ele traz aquilo, como se fosse verdadeiro, aqui e agora. Então ele tem uma identificação, ele faz essa correlação de forma generalizada, ele atrai, ele faz esse looping de voltar a esse trauma, de ter essa dor, de vivenciar essa dor, enquanto ele não reprocessa essa dor e ele não entende e se liberta. Só assim consegue ter essa libertação, esse perdão, essa cura. Então evoluem na parte cronológica primeiro, depois isso, pessoas de acordo com a análise corporal e comportamental, a gente tem características no corpo, de acordo com o trauma, dependendo da faixa etária que a gente tiver. Se foi na barriga da mãe até 1 ano, traumas relacionados à rejeição, depois na fase oral, relacionados a abandono. Na fase psicopata, relacionada a situações de manipulação. Na parte depois que vem com a masoquista relacionada à humilhação. E no finalmente, na maturação dessa mielina, membrana de mielina, com a condução desses estímulos céfalo-caudai, a gente tem a parte da rígida, que já tem a compreensão toda do seu corpo. E aí está relacionada à traição. Então todos esses traumas, tá? Sejam abruptos, que marcam a vida da pessoa, rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição, dependendo da idade que essa criança está, essa pessoa está, vai gerar uma marca e uma característica no corpo dela. E ela precisa, então, tratar essa criança ferida para ela se desenvolver e encontrar de forma madura na idade que ela está hoje. E revivendo esses traumas na parte psicossomática, na parte do inconsciente, na base reptiliana, que é de fuga ou ataque, porque a percepção é muito rápida, não tem ação neurocortical, é mais a parte mesmo de impulsos, né? Isso é trabalhado nesse trauma, que pode ser um trauma marcante na vida da pessoa, um luto, um acidente, uma perda de um emprego, uma falência, ou nas marcas diárias em que a pessoa é menosprezada, a pessoa é rejeitada, a pessoa sofre bullying. A pessoa vai acreditando pelo seu inconsciente que aquilo é verdadeiro e vai traumatizando. E aí a gente vem nesse mundo para sermos felizes, e é uma escolha, é uma decisão. Então primeiro a gente faz o reprocessamento da parte cronológica, para libertar essa pessoa da sua criança ferida. E nesse reprocessamento, que o inconsciente acredita como tudo sendo real, verdadeiro e atual, a pessoa revive a sua dor intensamente e volta nesse reprocessamento, e volta aquela dor, e volta aquele trauma. E quanto mais ela volta, faz uma limpeza, como se fosse no iceberg,
faz essa limpeza de cima para baixo. E aí coisas novas que estavam às vezes abrandadas ou esquecidas ou sobrepostas, vem à tona, que o inconsciente traz depois que você está fortalecido. E além disso, começam a vir, quando você vai reprocessando e vai se libertando, momentos felizes. Então, quando tem essa parte cronológica e tem a parte somática, que é a manifestação no seu corpo desses sintomas, então nesses reprocessamentos, a pessoa pode ter queixo de dor de cabeça muito forte, crise de choro, dor no peito, bocejo, vontade de fazer xixi, diarreia, vômitos, cada um reprocessa de um jeito. Mas mesmo assim é muito seguro. A gente tem um mecanismo de trazer a pessoa novamente para o seu consciente, de bloquear aquela dor para a pessoa ainda voltar com a respiração terapêutica, no mecanismo de segurança, tomar consciência e de novo, quando ela estiver recomposta, voltar esse mergulho para o seu eu. Porque só nós somos capazes de buscar pelo nosso inconsciente a nossa parte mais profunda e nos libertarmos desses traumas, dessas dores. Então, com a parte cronológica, com a parte somática, depois que isso está reprocessado, ressignificado, a gente vai para a parte dos temas. Quando o cliente preenche a anamnese inicial, relatando as causas que levaram a me procurar, ou tantos outros colegas, terapeutas de reprocessamento generativo, tem a ficha de anamnese. E lá o cliente relata as queixas principais das suas dores emocionais psicossomáticas. Então, depois que fez a limpeza, a conexão da parte da sua idade, trouxe da criança ferida para o ser adulto, ou criança mesmo, que a gente também trata de crianças, a gente trata de adolescentes, de adultos, de idosos, de casais, como seres únicos em cada faixa etária deles. E quando consegue fazer essa limpeza do corpo, por isso que depois das sessões a gente orienta, que a gente está à disposição, orienta a respiração terapêutica, porque a pessoa ao longo da semana, qualquer limpeza, gente, do inconsciente é feita de dentro para fora. Esses traumas, essas dores, elas vão ter que sair. E elas vão sair, ou através do choro, ou através de erupções da pele. Aonde o trauma está doendo mais, ele vai manifestar no seu mecanismo de ação que mais expressa essa dor. Então, além dessa terapia, desse repressamento cronológico, somático, a gente vai para o temático. Então, pelo relato do cliente, na ficha de anamnese, a gente pega essa queixa, o tema em questão. O tema em questão é o quê? Sentimento de rejeição, é bullying, é sensação de não pertencimento, é insônia, é impotência sexual, são fobias, são medo de dirigir, medo de bichos, medo de nadar, medo de escuro. Crianças que estão com transtornos de imperadores, de crianças que não têm um comportamento adequado, crianças que foram abusadas e que estão aí num quadro de bulimia, de anorexia, crianças que estão se automutilando. Então, tudo que é da parte emocional e psicossomática, com a TRG a gente consegue trabalhar. Depois de trabalhar esses temas, fez a limpeza da parte cronológica, da parte somática, da parte temática, e como o inconsciente ele é atemporal, a gente pega esses mesmos traumas ou outros que o cliente manifesta e a gente lança lá para o futuro. Porque na hora que esse cliente se deparar com uma situação que ele tinha medo, tá? E ele possa vir a ter um contato no futuro,
isso também vai estar trabalhado, porque o inconsciente não tem isso de passado, presente e futuro. Então, se a pessoa está com medo de falar em público, e se isso é reprocessado e ele consegue se libertar, ele não vai ter medo mais de falar em público, ele não vai ter medo mais de fazer provas, né? Então, depois que fez isso, como o professor diz, a gente vem com a cereja do bolo, onde a gente faz a potencialização. E aí a gente orienta o cliente para sonhar, sonhar alto, sonhar grande, sonhar a vida que ele merece. Sonhar todas as condições em que ele se veja com uma vida abundante, próspera e feliz. E que ele haja rumo a essa condição. E aí temos aí a transformação. Eu estou com alguns clientes, a gente passa por um período de estágio, né? Essa terapia ela já está validada há quase 20 anos pelo professor Jair, que também é psicólogo, mas ele diz que ele prefere se intitular mais como terapeuta, porque quando ele fez o curso de psicologia, o professor disse para ele que, como psicólogo, ele iria acompanhar as dores, a adaptação desses clientes às suas dores. E ele queria se desafiar mais, ele queria ser capaz de ter uma ferramenta em que as próprias pessoas pudessem se autocurar. Então, para quem serve a terapia de reprocessamento generativo? Para pessoas que querem essa mudança. Para pessoas que vão se permitir mergulhar no seu inconsciente, vão se permitir entregar de forma confiante a busca do seu autoconhecimento. Porque quando tem esse mergulho no seu eu, de uma forma controlada, de uma forma segura, a gente rompe as crises de ansiedade, a gente rompe pânico, a gente rompe depressão, a gente vê pessoas um quadro que antigamente estava muito afetado por psoríase e a pele fica outra. Então, gente, eu quero dizer o seguinte, eu estou muito feliz porque eu achei a terapia de reprocessamento generativo esse ano, eu me formei esse ano, eu também me permito ser autorreprocessada, com a condução de também outra colega terapeuta formada com a terapia de TRG. E assim, eu falo por mim, que mudança que eu percebi em mim. Antes eu vivia muito em função de outras pessoas, por eu me sentir tão qualificada, tão capacitada, pessoalmente, profissionalmente, como uma mulher inteligente, uma mulher proativa, uma mulher independente. Mas eu tinha crises de ansiedade, porque eu sempre fui muito brava, muito nervosa. E para me autoproteger, muitas vezes eu até atacava como defesa. E eu tive, há uns anos atrás, uma crise depressiva, isso foi em 2013, por causa de perseguição política. E aquilo acabou comigo. Me deu uma dor na alma, porque a depressão é a dor da alma. E eu me vi em tratamento por um ano, dopada por medicamentos, então eu me descaracterizei, engordei 18 quilos. E apaguei, me anulou. Graças a Deus que o meu temperamento é mais de, feio falar assim, né? Mais de matar um do que de me matar, senão teria até me suicidado. E assim, consegui me reerguer, me restabelecer e graças a Deus eu fui muito bem criada pelos meus pais, tenho uma base familiar e religiosa, então, e muito responsável sempre. E consegui, sabe, superar. Mas todo mundo, gente, passa por problemas diariamente. O mundo aqui fora, ou aqui dentro das nossas casas, ele é muito desafiador. E se você ficar só se colocando à margem, ou não assumindo a sua vida
ou assumindo muito a vida dos outros, que era o meu caso. Eu achava que eu era responsável totalmente pela minha filha, eu achava que eu era responsável totalmente pelos meus trabalhos, eu era responsável por tudo, eu sabia mais, eu mandava mais, eu controlava tudo. E aí eu ia me acabando, eu ia desrespeitando as pessoas, porque eu também não perguntava se elas precisavam, queriam ajuda. Eu achava que aquilo era melhor. Eu tomava frente e fazia. E com isso eu me machucava, eu sangrei muito em todo esse processo. E esse ano, quando eu decidi deixar a coordenação da atenção primária e secundária, porque eu estava beirando a depressão novamente, eu me afastei por 6 meses de férias. E aí eu me qualifiquei e coloquei na minha cabeça que eu queria entrar para esse mundo digital. E dei a sorte, né? Lógico que não foi de cara o professor Jair, foi através de uma outra terapeuta que eu tive contato com o professor Jair e me identifiquei muito mais com ele e com a terapia de reprocessamento generativo. Então, é um atendimento humanizado. É um atendimento em que nós, como ele intitula, nós somos o exército do bem. Na terapia de reprocessamento generativo, é uma terapia breve e focada, em que a resposta é 5 a 10 vezes mais do que se você fosse num atendimento com acompanhamento psicológico. Isso eu estou usando a fala do professor Jair, que tem esse dado estatístico, né? Porque nessa ferramenta, sem desmerecer, porque eu não posso falar jamais das minhas amigas psicólogas, porque eu sempre fiz tratamento, muitas vezes, fui muito bem acolhida pelas minhas amigas psicólogas. Então, são formas diferentes de se tratar. Mas com a terapia de reprocessamento generativo, a própria pessoa se reprocessa e voltando naquele trauma e trabalhando aquele trauma, ela forma novas conexões neuronais. E aí tem essa libertação. A pessoa, no meu caso, tá? Eu era muito ansiosa, eu fiquei menos ansiosa. Eu, quando ficava nervosa, eu chegava a falar e até gaguejava. Então, assim, eu percebi que até na minha maneira de falar, abrandou-se. Eu tô menos ansiosa, eu tô menos impulsiva, eu tô mais seletiva. Eu voltei para o centro da minha vida, em que a pessoa mais importante sou eu. A minha vida é minha. A minha vida não se resume a filha, não se resume a trabalhos, não se resume a atender as outras pessoas. Eu sou responsável por mim. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu sou responsável pela vida que eu quero ter. E aí, quando eu me pus no centro da minha vida, em que eu me conheci como uma mulher madura, experiente, vivida, inteligente, eu consegui, na verdade, retomar as rédeas da minha vida. E aí eu me perdoei, e me perdoando, eu me vi imperfeita. E me vendo imperfeita, eu falei para mim, tá tudo bem. Eu não sou obrigada a dar conta de tudo. A intenção é a melhor, mas será que eu preciso estar em todos esses ambientes? Será que eu preciso estar liderando sempre? Será que eu preciso estar me responsabilizando por tantas pessoas? Porque às vezes a gente está em muitos lugares, mas não são os lugares certos. Às vezes nós estamos com inúmeras pessoas, mas não são as pessoas que realmente se identificam com você, que têm propósitos semelhantes. Então, assim, a terapia de reprocessamento generativo, ela me fortaleceu e eu venho me sentindo cada vez melhor. Eu venho me policiando, tá? Porque o professor fala que a depressão não é doença, é um sinal, né? E um sintoma
Mas como eu sempre fui tratada desde lá atrás com esse quadro depressivo, e eu até o final do ano passado eu sentia quando estava perto, como eu senti, por isso que eu deixei esse cargo de gerência. Mas eu venho me policiando. De que forma? Me policiando sabendo que o mundo é dual, que existe o bem e o mal, que existe o certo e o errado, que existe para tudo extremos. E eu venho me policiando para achar qual que é meu equilíbrio. O que me dá mais bem-estar? O que me deixa mais saudável, mais feliz, mais tranquila? Então, na idade que eu tô, gente, o que eu quero mais, pra mim, é paz, sabe? Eu quero sossego, eu quero felicidade, eu quero prazer, eu quero vivenciar essa minha vida, que tem mais vida para se acabar, né? do que vida ainda para se viver. Então eu tenho que me descobrir aí, e por ser muito intensa sempre, eu quero tá inteira para mim em primeiro lugar. E quando eu vejo nas redes sociais muitos amigos, sabe, falando: nossa, que tristeza, nossa, meu mundo acabou, nossa, que separação, e reclamando de condição de vida. Por muitos momentos eu me vi assim, desesperada, por ser a pessoa responsável por sustentar minha família, por amar demais, né? Tinha aquela doença, mulheres que amam demais. E eu quero dizer para vocês o seguinte: experimentem. Sabe, eu tô aqui, eu tô disponível para acolher vocês. Eu vou aproveitar a fala do novembro, do Black Friday, né? Normalmente uma sessão de terapia de reprocessamento generativo fora aqui de Lavras, tá? Com pessoas que já estão executando há mais tempo, tá na faixa de uns 250 a 400 reais. É lógico que tudo é um processo. Mesmo eu tendo já sido qualificada e já estar fazendo a minha especialização em transtornos emocionais graves, a minha sessão custa R$ 120. Mas por ser Black Friday, eu vou estar fazendo um valor simbólico, tá? De apenas R$ 50 as 3 primeiras sessões. Então, se alguém precisar, gente, e eu oriento, se dê de presente, sabe? Faça uma sessão. Como é que é, Vigliane? Pode fazer 3 horas seguidas? É uma vez por semana? É de 15 em 15 dias? A necessidade, gente, eu vou discutir com vocês. Porque o que for reprocessado não vai ser perdido. Então pode ser uma vez por semana, pode ser de 15 em 15 dias, pode ser uma vez por mês. Mas quanto mais você reprocessar, mais você vai se libertar. E como você vai percebendo, tá? Nas primeiras sessões já, a transformação, e as pessoas vão falando para você: nossa, como você, no meu caso, Vigliane, como é que você tá mais calma, né? Como é que você tá mais feliz? Como é que você tá mais tranquila? Porque, como eu falei, eu sempre fui muito brava, né? Eu sou uma mulher simpática, mas eu sempre fui muito exigente, muito crítica. Achava que tudo eu tinha que estar tirando satisfação. E hoje eu consigo deixar pra lá, sabe? Eu consigo verificar que tem coisas que, se a gente não foi convidado para um evento de trabalho, por exemplo, né? Fazer o quê, gente? Não era para ter a minha contribuição naquele evento de trabalho, né? Se de repente esse trabalho que deveria ser de toda uma coletividade municipal
esqueceu de um segmento, fazer o quê, gente? Às vezes não era para ser naquele momento, era só de um segmento só. Então a gente precisa entender que a gente não precisa estar na cena do outro, no palco do outro, que nós somos responsáveis pelo palco da nossa vida. E aí meu chamado é esse. Independente, preferencialmente fazendo a terapia de reprocessamento generativo, mas independente de fazer a terapia de reprocessamento generativo ou não, eu quero dizer para essas amigas, para esses conhecidos, para vocês, se tiverem com algum tipo de dor emocional, de sofrimento, que busquem ajuda, sabe? Que não deixe arrastar dia a dia, porque esses traumas acumulam, empilham, tá? O que a gente fala, dá um empilhamento. E isso vai tendo tanto sobrepeso que você uma hora não sai do lugar, você se fecha, você se afasta e você vai assim querendo desaparecer ou por agressões com você mesmo, com tanta culpa, ou por situações que vocês começam com compulsões, seja vícios, bebida, comida, para suprir, porque todo excesso é falta. Então assim, busquem um profissional de confiança, busquem uma pessoa neutra, que você confie na sua família. Mas não deixe de cuidar de vocês, tá? Vocês são para quem tem fé. Eu tenho muita fé. Então a gente veio aqui para ser feliz. A gente é criatura do nosso Senhor Jesus. E a gente vem abençoado, veio com uma missão divina. Nós estamos aqui de passagem, nisso que eu acredito. E eu quero dizer que independente de qualquer coisa, eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui com uma ferramenta poderosa que tem resultado e eu posso ajudar vocês, tá? Então, se vocês tiverem algum conhecido que precise desse acolhimento, eu me sinto qualificada e preparada para conduzir essa terapia tão fantástica que é do professor Jair, e eu sou muito grata, estou muito feliz de fazer parte desse exército. E o meu intuito de agora, até daqui 6 anos, quando eu vou aposentar da prefeitura, né, eu sou agora instrutora de formação profissional de Senac, eu estou muito honrada, mas daqui a alguns anos eu vou me aposentar da prefeitura. E nesse período de 6 anos é o período que eu me propus para ficar conhecida como terapeuta, para ficar conhecida como uma profissional que vai migrar para o digital, para ajudar mais pessoas. E eu estou aberta também para serviços de cunho social, tá? Porque por eu ser uma mulher multipotencial, além de ser mulher, de ser mãe, eu sou enfermeira, eu sou professora, eu sou esteticista, eu sou microempresária, eu sou cabeleireira, eu sou terapeuta. Então a gente pode sim e deve sim, eu que venho de uma escola federal de Alfenas, que eu sou natural de Alfenas, eu posso e tenho um compromisso moral de contribuir e de dar esse retorno para a sociedade, para a comunidade. Haja visto que graças a Deus as pessoas que conviveram e que convivem comigo pessoalmente, profissionalmente, ainda tem essa referência minha, né? As pessoas ainda me procuram, me pedem uma opinião, me pedem um auxílio e eu fico muito feliz em poder ajudar, tá? Então eu quero assim deixar como mensagem hoje à noite para que primeiro a gente se ajude. Para a gente ajudar alguém, primeiro a gente precisa estar bem. Então eu quero que vocês busquem, sabe, o que é ótimo, né? O que dá prazer para vocês? Como que tá a saúde mental de vocês? Como tá a saúde física?
Vocês estão fazendo tempo de pausa, vocês estão dormindo bem, vocês estão alimentando bem, vocês estão movimentando o seu corpo, vocês estão frequentando lugares saudáveis, vocês estão tendo relações saudáveis, ou vocês estão sobrecarregados, tristes, em relações tóxicas, insatisfeitos com o trabalho, insatisfeitos com a vida. Então a dica hoje é: faça uma oração, se cuidem e busquem um profissional para dar esse suporte. Seja eu com a terapia de reprocessamento generativo, sejam psicólogas maravilhosas nos seus diferentes segmentos, sejam médicos qualificados nas áreas que vocês estiverem precisando. Nós temos equipes multiprofissionais, gente, qualificados e habilitados, que a gente conversa entre uns e outros, com o intuito de promover a saúde. Então, assim, muito mais que representar a enfermagem, que antes eu achei que eu era representante máxima de enfermagem, eu descobri que eu sou algo maior. Eu sou representante da saúde, das mulheres independentes, das mulheres que sustentaram e sustentam suas famílias, das mulheres ousadas, microempresárias que transformam o meio, que representam inúmeras pessoas. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Não fiquem sofrendo sozinhos. Se permitam um auxílio, se permitam, vocês têm que permitir a nossa entrada. Vocês têm que permitir que a gente dê a mão para vocês e os conduza para a sua autocura. Eu não vou curar ninguém. Eu vou conduzir. Eu vou escutar e conduzir. E o interessante dessa terapia de reprocessamento generativo, que diferente de outras, se o cliente não quiser falar nada, verbalizar nada, é lógico que eu preciso da ficha de anamnese. Mas se o cliente quiser passar a sessão toda, sem ele só reprocessando, é lógico que pessoas orais vão ter manifestação no corpo, franzir testa, chorar, pôr a mão no peito, né? Ter uma dor no peito, dar uma sensação de aperto na garganta, tremores. Mas vocês precisam se permitir, gente, reviver essa dor que não te pertence mais, e se libertar. Então eu quero dizer que existe o caminho, que um desses caminhos de forma resolutiva é a terapia de reprocessamento generativo, que vocês têm inicialmente, eu como representante no nosso município. As sessões são online ou presencial, tá? A gente tem inúmeros terapeutas em todo o país, e o professor Jair agora está abrindo sede lá em Portugal e na Espanha. Então o site oficial com canal de depoimentos, TRG oficial, já tem livro publicado, tá? Eu espero que daqui a um tempo, talvez no ano que vem, quando eu tiver o registro, né, autorizado, não identificado desses clientes, mas talvez eu também escreva as histórias de superação e participe aí como uma coautora de um dos livros da TRG. Então eu quero dizer que eu estou me transformando com a TRG, eu estou me libertando, eu estou ficando mais feliz, mais fortalecida, e eu desejo, sabe, sinceramente, que vocês se permitam isso também, tá bom? Uma boa semana para todos nós. A gente é pura energia. Então, quando a gente vibra coisas boas vêm para nós. Saia da condição de vítima e torne-se protagonista e autor da sua história. A vida é muito bonita, a vida é uma bênção, é para ser muito bem vivida. É para você escolher ser feliz. Condição para isso todo mundo tem, tá? Boa noite, muito obrigada.
Fiquem com Deus. Até mais.